Gente, quantas histórias lindas, né? Quanta gente por aí com tanta história para contar, né? E o João tá trazendo isso de uma maneira tão agradável pra gente, né? Que ótimo. A última história, ela conta muito sobre relacionamentos, né? Então a gente vem falar sobre isso hoje, falar sobre relacionamentos, né? Uma coisa bem importante pra gente pontuar sobre relacionamentos é que nunca existe um que escolhe e o outro que é escolhido. Isso é muito importante, né? Tudo que eu falar aqui, vocês vão conseguir perceber e linkar com a história que foi contada, tá? Então é muito importante a gente entender que não existe um que escolhe e o outro que é escolhido. Existem os dois que escolhem, ambos escolhem, né? E é curioso porque existe um movimento que caracteriza muito isso. A gente escolhe pelas coisas que fazem sentido pra gente, mas não aquilo que faz sentido conscientemente, né? Mas a gente escolhe o outro por aquilo que faz sentido, mas de uma forma inconsciente, né? É como se fizesse isso daqui, encaixa as escolhas. Eu te escolho por isso e tu me escolhe por aquilo, né? Encaixa, mas os motivos da nossa escolha são inconscientes. Os mais importantes, né? Outros passam a nível de consciência e a gente consegue entendê-los, né? Mas então isso que é importante, a gente entender que não existe um que escolhe e o outro que é escolhido, porque depois a gente vai falar sobre culpa e responsabilidade, né? Mas sim, ambos se escolhem por isso daqui, porque encaixa, né? Os motivos das suas escolhas. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente traz que inconscientemente a gente escolhe o outro principalmente por conta das nossas faltas, né? E a gente escolhe o outro achando que viver aquele relacionamento vai preencher as minhas faltas, né? Mas não, né? Pelo contrário, não preenche as minhas faltas, mas às vezes escancara algumas delas, né? Mas a gente acredita que o relacionamento vem para isso, eu busco o relacionamento, na verdade eu busco ele inconscientemente, essa é a parte que a gente não sabe, né? Por conta das minhas faltas, achando que aquilo vai tampar as minhas faltas, né? Mas a gente faz essa busca pelas faltas acreditando que vai ser suprida, mas pelo contrário, ela não é suprida, mas a gente se distrai com isso, né? A gente busca a gente busca o relacionamento por aquilo que ele pode preencher na minha falta, mas não. Mas isso daqui é o que o movimento inconsciente me faz, né? Fazer. Então, de alguma forma, isso é muito importante porque quando a gente traz que não existe um que escolhe e um que é escolhido, a gente fala da falta das duas pessoas que se encontram num relacionamento, né? Aquilo que moveu cada um deles a escolher aquele relacionamento. Então não existe um que moveu aqui por conta das suas questões e o outro não move, os dois movem. Existem duas questões, existem duas estradas, né? Dentro de um relacionamento são duas histórias que são contadas, né? A psicanálise, ela gosta muito de trabalhar com trocadilhos, né? Então, eu acho que tem uma coisa tão importante que são as analogias e os trocadilhos da psicanálise quando a gente escuta uma história, né? E eu escutando a última história, tem uma parte que o João pergunta qual é o filme preferido. Gente, o filme preferido se chama Histórias Cruzadas, né? Olha que importante isso. Histórias que se cruzam. Por quê? Porque ambos se escolhem inconscientemente por suas questões, né? Então, histórias cruzadas. Quando a gente tenta entender um sentimento de responsabilidade, de culpa ou de responsabilidade, né? A gente entende que em partes não. Por quê? Porque são histórias que se cruzam, porque tem duas pessoas escolhendo aquilo, não é uma pessoa que escolhe aquilo, né? Então a gente fala de histórias cruzadas, olha que bonito, né? O filme favorito chama-se Histórias Cruzadas, né? Então tem duas histórias sendo contadas, né? Duas estradas, duas pessoas com suas questões, né?
Tem uma questão que aí fica mais evidente, que traz uma necessidade de buscar algo para corrigir aquilo que parece ser errado. Então, se tinha alguém que me dizia que eu não posso fazer aquilo porque aquilo é de menina, eu não posso brincar com as minhas primas porque isso é coisa de menina, né? E se eu não consigo interpretar isso, o que é muito difícil porque isso acontece numa infância e numa adolescência, né? Eu trago isso como uma problemática, assim como a gente já falou até no vídeo anterior, né? Trago isso como uma problemática. Então, para eu corrigir essa problemática, olha uma questão aqui, né? Da escolha de um relacionamento, né? Eu escolho ter um relacionamento para suprir aquela falha, aquela falta, aquilo que foi tratado como uma problemática desde cedo, né? Mas aí o que acontece? É possível suportar a certo ponto, né? Por quê? Porque o relacionamento não preenche a minha falta. Olha que incrível isso, né? Então, a gente fala sobre duas histórias, e quando a gente fala sobre duas histórias, a gente dilui, tira um pouco da intensidade, da responsabilidade e da culpa, porque o outro estava ali escolhendo também. Agora, a questão do outro qual era? Segurança, apoio, de ambas as partes, talvez, essa escolha, né? De novo, ambos se escolhem. Por isso que dessa forma a gente traz esse peso um pouco menor de uma responsabilidade e de uma culpa, né? Se a gente pensar por esse lado, é importante até trazer que por um momento foi vivido um relacionamento por uma escolha de suprir ou corrigir algo, uma falha ou algo que foi tratado como problemática desde o início, né? Se eu consigo entender que aquilo não vai suprir isso, que isso não é uma falha, nem uma problemática, que aquele relacionamento não vai suprir essa falta, né, eu consigo seguir a minha vida. Porém, se eu me responsabilizo por uma escolha que foi vivida por anos, né, eu posso repetir a mesma coisa. Então, eu deixo de viver coisas que são importantes para mim, né? Pode ser que isso aconteça, né? Eu deixo de viver coisas que são importantes para mim porque eu me responsabilizo e me culpo por algo que já aconteceu, né? Mas se a gente pensar sobre duas escolhas, duas pessoas, duas histórias, duas questões, a gente minimiza isso, né? E se trouxer naquela intensidade, eu posso de novo entrar num campo de repetição, né? Então eu deixo de viver algo que eu quero viver porque eu preciso estar aqui fazendo isso. Não, eu faço o que eu preciso fazer dentro do meu papel, do papel que me resta dentro daquela relação. Então, se eu ultrapasso os meus limites de responsabilidade e culpa sobre aquilo, eu posso repetir a história de não viver algo que se trata da minha ordem, da ordem do meu desejo, porque eu preciso entregar algo ali, né? Então, precisamos tomar muito cuidado com isso. O que nos faz repensar sobre a nossa responsabilidade, a nossa culpa? Duas histórias, duas escolhas, duas questões, né? Duas estradas. Não existe um que escolhe e um que é escolhido. Ambos se escolhem. Existem duas pessoas que se escolhem, né? Cada uma por suas questões aqui, né? E isso é muito importante a gente trazer para minimizar uma responsabilidade, uma possível culpa daquilo, né? Tem um livro muito importante que fala sobre relacionamentos, né, que traz essa temática assim muito legal, que é um livro da Anna Sui que se chama A gente mira no amor e acerta na solidão, que fala muito sobre essa questão da falta, né, e tudo mais, que eu vou deixar aqui de indicação para vocês lerem, e eu acho que é uma excelente leitura. A Anna Sui é uma psicanalista incrível, e o livro dela não deixa, né, a desejar, é incrível também. Então, para a gente finalizar essa reflexão de hoje, a gente precisa entender que se tinham duas histórias sendo contadas, aquela história
que não foi tão contada, né, nesse vídeo postado pelo João, também precisa entender quais são as suas questões, por que que eu fiz essa escolha, por que que eu escolhi isto, né? De forma inconsciente, muitas vezes, né? A gente tem coisas que se passam a nível de consciência e tem coisas que se passam a nível de inconsciência. Por isso que a gente entra em terapia, em análise, para a gente saber o que é isso que é da ordem do meu inconsciente, né? Então, por que que eu estive aqui? O que que isso fala sobre mim também, né? O que que eu tenho a aprender e amadurecer sobre isso? Porque isso também conta a minha história, né? Bom, eu espero ter trazido uma reflexão sobre esse tema para vocês. A gente tem muito a falar sobre isso, né? Mas para a gente deixar mais reflexivo, até para deixar que vocês pensem sobre isso, eu encerro por aqui. Quem sabe uma outra oportunidade a gente fala mais sobre relacionamentos, que é um tema bem rico, né? A gente se escolhe muitas vezes sem saber por quê. Um beijo!